Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Seu Direito. O nosso convidado de hoje é para falar sobre ética e disciplina na OAB. Serve tanto para advogado como também para quem contrata um advogado, viu? É importante você saber quais são os seus direitos, como você pode exercer sua advocacia, como você pode também contratar um advogado. Então, nós vamos falar hoje com o Eduardo Silveira, que é especialista aqui na área de ética e disciplina. Teve várias intervenções já também lá em São Paulo e a gente vai tratar aqui desse assunto hoje de forma, como você já sabe, bem descontraída. E olha, o Eduardo diz que tem uns causos para contar para a gente aqui, que é de arrepiar o cabelo, só não vai arrepiar o meu, mas ele vai contar para a gente aqui, claro, guardado todo o sigilo profissional que é necessário também na ética, né? Bom, antes de a gente começar a nossa entrevista aqui com o Eduardo, né, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu quero chamar a atenção para vocês para assistir os nossos podcasts, né? Já estamos aí com mais de uma dezena de podcasts gravados e tem da área civil, na área criminal, tem direito previdenciário, tem trabalhista, tem direitos humanos, constitucional. Olha, te convido para visitar o nosso canal do YouTube e verificar todas as informações. Bom, vamos lá, Silveira, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, Hilário, tudo bom? Uma alegria estar com você. Bom, eu quero começar, né? Aliás, todo mundo que vem aqui, a gente quer saber uma coisa, né? Cara, o que te levou primeiro a ser advogado, né? E depois conta um pouco dessa sua trajetória até chegar na presidência da Comissão de Ética e Disciplina da OAB de Ribeirão Preto. Como eu fiquei de recuperação em matemática da quinta série ao terceiro colegial, eu falei, vou ter que fazer ciências humanas, né? E logo me interessei pelo direito, eu já estou completando 31 anos de advocacia, né? E eu tenho uma trajetória já na OAB de pelo menos 10 anos, eu fui coordenador da comissão de comunicação, eu fiz o programa OAB na TV, aqui na Tati mesmo, de entrevista, aqui também no Estúdio Kaiser, eu fiz a mostra de cinema, OAB no cinema, né, que a gente eu vi você comendo pipoca, tinha bastante pipoca isso, também. Passando filmes jurídicos, mas eu tenho muito orgulho de ter sido vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial, porque nós começamos um trabalho lá em 2013, né, de chamar colegas negros para integrar a Comissão de Igualdade Racial, e a doutora Renata Oliveira falou assim, eu fico de presidente se você ficar de vice, né? E foi um trabalho muito legal. E essa trajetória acabou me levando a ser conselheiro estadual da OAB, e como conselheiro estadual eu participei de julgamentos, né, não só de exclusão de advogados, né, mas também na 4ª Câmara Recursal, julgando processos éticos em segunda instância. Deixando de ser conselheiro estadual, a convite do Dr. Alexandre Nutt, do Dr. Alexandre Silveira, né, o presidente e o vice da OAB de Ribeirão, eu assumi a comissão de ética. Então eu saí de uma ponta, que é a segunda instância, e vim para a porta de entrada do processo ético, que é a comissão de ética. Né? E com uma experiência, como eu disse, larga experiência, né? Porque, como você disse, né? Você saiu lá do final, onde, entre aspas, se faz uma revisão do que foi tudo que foi julgado, segunda né? Instância, decidido. que nem isso. E eu gostaria de que você esclarecesse, né? Até porque muita gente, inclusive advogados, fazem uma confusão entre essa comissão de ética e disciplina e o Tribunal de Ética e Disciplina, né? As pessoas acham que é tudo a mesma coisa e que a pretensão é punir. Não, na verdade de fato, proteger a sociedade para que ela tenha bons advogados. Né? A comissão de ética ela é a porta de entrada, né, de uma reclamação ética. Então o cliente vai lá na OAB, reclama, e a comissão de ética recepciona isso e manda uma notificação para o advogado fazer o esclarecimento inicial. E precisa ficar claro que até esse momento não existe processo ético. É uma averiguação prévia, né? Depois que o colega presta esse esclarecimento inicial, aí a comissão de ética elabora um parecer de admissibilidade, falando, olha, não tem sentido essa representação, vamos arquivar liminarmente, a gente opina pelo arquivamento liminar. Ou então, tem sentido, tem indício aqui, vamos prosseguir. Aí vai para o presidente do Tribunal de Ética, né? O presidente do Tribunal de Ética dá um parecer lá, concordando com o arquivamento ou mandando prosseguir, aí instaura o processo disciplinar, aí a partir daí você é réu, né, digamos assim, no processo disciplinar. E volta para a gente fazer a instrução, ouvir testemunha, e o julgamento é lá no Tribunal de Ética. Então a comissão é só a porta de entrada, e a gente então tem essa função de fazer essa averiguação preliminar, depois colher as provas. Agora o julgamento mesmo
É do TED. E eu faço questão de deixar claro, ô Hilário, que quando você é intimado para prestar esclarecimento inicial, não tem processo ainda. Porque às vezes tem advogado, virou moda isso, né? Tem advogado que, ao invés de prestar esclarecimento, ele resolve xingar o AB, né? É. Porque o AB é isso, porque o AB é aquilo, o dia civil, né? Mas assim, a partir do momento que um cliente vai lá reclamar, ou outro colega vai lá reclamar, a gente fala, vamos te ouvir, vamos ver o que você tem para falar para a gente, né? E assim, a nossa comissão aqui em Ribeirão, eu na presidência, nós temos um olhar muito tranquilo, assim, realmente não temos intenção de punir ninguém. E a gente tem um olhar muito cuidadoso, Hilário, porque tem muita representação que não tem o menor sentido. Cliente que não quer pagar honorário, Hilário. Aí representa o advogado lá para fazer uma pressão, né? Às vezes também, Lara, uma coisa que a gente chama de fogo de encontro. Então eu e você, nós somos partes ex-adversas de um processo lá, e às vezes eu te represento só para ver se tem uma repercussão lá, sabe? Então a gente tem um olhar muito cuidadoso sobre isso. Mas do outro lado tem uns casos graves também, né, Hilário? Graves de locupletamento, por exemplo, de advogado que infelizmente, né, levanta um dinheiro e ao invés de reter os honorários e passar a parte do cliente, pega tudo. Essa é a pior situação, né? Porque você tira o dinheiro de alguém que te confiou uma procuração e te outorgou poderes para você representar. São casos graves, infelizmente, né? E muitas vezes são lesadas pessoas que precisam, né? Então, mas a gente também olha tudo com muito cuidado, Hilário. Realmente não eu tenho um princípio, Hilário, que não é justo fazer um advogado, porque assim, você responder um processo ético não é brincadeira, Hilário. É uma dor de cabeça, é uma coisa que fica, sabe, puxa, tô lá respondendo um processo. Então eu não acho justo um colega ter que, por 2, 3 anos, responder um processo, quando a gente, já no início, a gente consegue ver que aquilo não tem fundamento. Aí a gente arquiva liminarmente, né? Para muitos advogados, né, o próprio tempo da demora do processo já é uma punição. Isso, ainda que ele seja absolvido no final, mostra que ele está correto. O que ele sofre com isso durante essa... Porque no final das contas o que está em discussão é a profissão dele. Isso, né? Exatamente. Ele vai ter uma advertência, uma suspensão. Então a gente tem esse olhar cuidadoso, sim, viu, Hilário? Da gente, o que a gente vê de improcedente, a gente opina pelo arquivamento imediato para não prosseguir. Como eu te falei, você percebe que o cliente não quer pagar honorário, coisas do tipo, acontece muito. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente não pode deixar também a comissão de ética, o tribunal de ética, ser um instrumento de pressão do cliente sobre o advogado. A função das normas éticas é fiscalizar a profissão, ver se não está tendo graves desvios que causem prejuízo aos outros. Mas nós não podemos deixar que isso se transforme num instrumento de pressão, né? Tá. Falando na celeridade... Porque todos nós advogados, desculpa te cortar, todos nós advogados, a gente está acostumado com isso. Tem um desentendimento com o cliente, eu vou no AB. Ou não é? Com certeza, né? Eu já ouvi essa frase. Exatamente. A gente vai ficando mais calejado. A gente fala assim, amigão, que é o endereço, eu te dou. Né? Porque, então, isso que a gente tem que ter cuidado para ver se a reclamação tem fundamento. Muitas têm, mas muitas não têm o menor fundamento. Tem alguma estatística sobre isso? Assim, reclamações que chegam e que se convertem em um processo disciplinar, efetivamente? Existe uma estatística disso? Não sei, não saberia te dizer. Outro dia a gente estava conversando, acho que uns 30% das reclamações que entram, uns 30, 35% são todas infundadas. Você vê que então não faz... quer dizer que a maioria tem fundamento. Boa parte tem fundamento. Então quer dizer, vamos colocar de 10 ali, 6, 7 prosseguem. Normalmente, né, Hilário, a pessoa vai na OAB quando realmente ela perde toda a comunicação com o advogado, né? Ela não tem mais aquele advogado que corta a comunicação ou não quer dar o esclarecimento, porque assim, faz parte da nossa profissão ter paciência. Não, e prestação de contas, você tem nessa uma procuração, relação, o Código Civil já exatamente. fala, né? Você recebeu uma procuração, você tem que prestar conta da procuração. Então, eu acho que a recomendação que eu dou é sempre procura, claro, chega um ponto também que aí não, né, tem gente que também tem uma incompreensão muito grande, ou tá nessa de que eu falei de não querer pagar honorário, né? Aí tudo bem, mas é assim que acontece. O advogado tem que ficar atento, porque esse cliente que às vezes está ali criando problema, talvez não seja o cliente que você precisa ter, né? Quer dizer, a gente tem que usar mais a renúncia, né? E o pagamento dos honorários pelo tempo trabalhado no processo. Eu trabalhava ali no edifício São Jorge, tinha um advogado mais antigo, que até faleceu, o Dr. Vanley Ruggiero, né? Ele tinha uma brincadeira, ele falava assim,
faça contrato, deixe tudo certinho, porque eu vou te falar, o cliente é o inimigo. Era um exagero, né? Mas de uma certa De forma, uma certa forma, mesmo nessa relação, a gente tem que ter tem cuidado. que ter cuidado. Esse tempo do processo, né, da demora, né, eu ouvi, não estou acompanhando, mas eu ouvi dizer que está tudo sendo virtualizado também, a Sim, questão sim. do Tribunal de O Ética. processo eletrônico está chegando no âmbito da OAB, o que é um avanço muito importante, muito significativo, a gente sabe disso, né, Hilário? Esses dias eu tive que fazer uma audiência presencial, rapaz do céu, ter que pegar o carro, sair no A sol, gente já cansou de... gente que já acostumou com outra já coisa. acostumou, Já né? acostumou, né? Entende? Então, está sendo importante. Na minha gestão lá na Comissão de Ética, Hilário, nós chegamos com um certo número de processos represados por conta daquela paralisação da pandemia e tudo mais, né? Mas nós conseguimos reduzir pela metade o acervo da comissão, nós realmente primamos pela celeridade, mas lembrando que a gente também não pode comprometer, né, o Hilário, o direito de defesa e essas coisas, né? Então nós tivemos, sim, esse compromisso com a celeridade. O TED de Ribeirão Preto, Tribunal de Ética de Ribeirão Preto, que é presidido pelo Dr. Eduardo Lizarelli, né? Também trabalhou intensamente esses anos, fazendo várias sessões de julgamento, né? Mas a expectativa é que o processo eletrônico realmente venha, né, revolucionar isso, vai ser mais fácil para todo mundo, né? Não tenha dúvida. Jovens advogados, né? Eu, particularmente, tive contato com uma jovem advogada e que ela estava com receio justamente de cobrar os honorários porque o advogado ameaçou que iria representá-los, né? Isso. Então, a gente sabe que o advogado, quando ficar mais tarimbado, já experimentou de tudo, fica cascudo, né? Já não sofre com essas coisas, né? Vamos pensar assim, como tem muitos jovens advogados, acho que a maioria hoje é jovem advogado. Isso. Né? A maioria. Eu vi uma estatística agora que a OAB encomendou junto com o IBGE, né? Que a profissão agora é de mulheres, né? Isso. Tem mais mulheres do que homens e são mais jovens, os mais velhos são homens, os mais jovens são as mulheres, né? Então, para a jovem advogada também, né? Quais são os conselhos que a pessoa dá, que você pode dar para as pessoas que têm essa visão, né? De que a ética e a disciplina da OAB é para punir e não para poder proteger justamente os bons profissionais. Tem aquela frase famosa que o maior inimigo do advogado é o advogado sem ética, né? Eu acho que todo jovem advogado, primeiro, tem que ler o nosso estatuto, o estatuto da advocacia da OAB, tem que ler, né? E tem que ler o código de ética. A gente tem que ler lá, tem que saber, né? Esses jovens advogados, Hilário, eles estão entrando na advocacia sob a pressão de uma concorrência brutal. Não é isso? Aumentaram os cursos de direito, quer dizer, o número de advogados aumentou, a concorrência está brutal. E nessa luta, digamos assim, né, pela sobrevivência, pela concorrência, alguns têm cometido alguns deslizes, né? Por exemplo, uma coisa que virou absolutamente comum, Hilário, impressionante, é advogado atravessar o outro, sem pegar subestabelecimento, ou sem ter o cuidado de saber se o cliente revogou a procuração do advogado anterior. Mas, Hilário, isso assim, é imenso o número de reclamações que chegam lá nesse sentido. Dos próprios advogados. E dos próprios advogados. Aí não estamos falando de cliente, é reclamação de advogado. Né? E o artigo 14 do Código de Ética proíbe, né? Você não pode entrar num processo que já tem um colega advogado sem conseguir o seu estabelecimento ou que ele tenha sido revogado, né? E reservar os honorários pelo trabalho já prestado também, a não ser em casos de urgência e tudo mais, né? E mais grave, Hilário, essas coisas têm acontecido em cumprimento de sentença. No finalzinho. Já, quando já... Né? Entende? Então, é aquilo que você falou. Se você está na fase do cumprimento de sentença, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado trabalhando no processo de conhecimento. Né? Por isso até eu tenho recomendado, Hilário, quando, por exemplo, vamos pegar um caso de uma indenização. Né? Então deu 20 mil de indenização e 2 mil de honorário de sucumbência. Olha, pega esses 20 mil de indenização, faz um cumprimento de sentença no nome do teu cliente, os honorários faz no teu nome. Dois cumprimentos de sentença. Porque o artigo 23 do nosso estatuto permite, porque pelo menos você está cobrando os seus honorários. Porque o que tem acontecido, você entra, você está no processo aqui, você faz um cumprimento de sentença só, tá, indenização e a tua verba de sucumbência. Aí você lembra o cliente, falou, além da verba de sucumbência, nós temos os honorários contratuais.
então desse montante que o senhor receber, eu vou descontar mais 10%. Aí o cara não quer pagar. Aí muitas vezes ele vai atrás de outro colega e o colega te atravessa no meio do cumprimento de sentença, sem pegar subestabelecimento, sem revogar, sabe? Então, por exemplo, casos como esse, o Hilário, a comissão de ética tem que ver. E a comissão de ética tem que tomar uma atitude nesse sentido, né? Porque nós não podemos, Hilário. Aí concorrência não é guerra. Né? Nós temos que ter limite ético para essas coisas. Isso é muito grave. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Né? E especialmente nos mais jovens. E tem sido muito comum, Hilário, dos mais jovens, sabe? Aí, esses dias até aconteceu uma coisa curiosa, porque era uma representação de uma cidadezinha pequena aqui da região, né? E a pessoa se defendeu falando assim, mas isso aqui é comum, todo mundo faz isso. Falando, não é porque todo mundo faz, né? Então, eu vejo nesse sentido. Outra coisa, Hilário, em relação à jovem advocacia, a gente sabe que a advocacia é uma obra do tempo, né, Hilário? E você pode fazer a propaganda que você quiser, o marketing que você quiser. No final das contas, a sua maior propaganda é o bom serviço prestado, não é? Você sabe disso, é o cliente que te indica, falou, vai lá naquele advogado. E essa pressão pela concorrência, essa pressão também tem levado alguns jovens advogados a cometer essa questão da apropriação indébita, sabe, Hilário? Às vezes está apertado e acaba pegando o dinheiro do cliente sem prestar conta, sem repassar a parte. E eu digo assim, o maior erro que alguém pode cometer é cair naquela conversa de que não vira nada, não vira nada. A OAB não pune. Hilário, quando eu fui conselheiro estadual durante 3 anos, eu tive o desprazer de participar do julgamento que acabou na expulsão de 95 advogados em 3 anos. Expulsão da ordem, né? Você vê, dá 95 em 3 anos, dá 30 por ano. Isso, expulsão, que é a pena mais grave. 30 daria praticamente 2,5 por mês. Sem falar nos casos de suspensões e tudo mais. Então, a OAB não pune, gente. Não vira. Porque você pode ter certeza, o teu cliente vai lá reclamar na OAB, né? Então, nós não temos outro caminho mesmo, Hilário, a não ser andar em cima da linha mesmo, andar corretamente, né? E não ter essa afoiteza. O que eu digo aos jovens advogados é isso. Só em propaganda, falou em marketing, né? Hoje tem muita coisa em discussão, tem provimentos novos, né? Por causa da pandemia, parece que deu uma flexibilizada, mas a gente tem que lembrar que as pessoas têm que manter todos aqueles princípios básicos. O provimento 2005, né, 2021, ele deu uma flexibilizada importante, né, Hilário, em questão de uso de redes. Claro, continua proibido propaganda em rádio, TV, outdoor, essas coisas. Na rede social, por exemplo, nem tinha como ser diferente, né, Hilário? A rede social já está autorizado o uso. A grande polêmica hoje é o TikTok, né? O TikTok é uma rede social, como o Facebook e como o Instagram. A questão é que mantém-se lá aquela ideia de que tem que se manter a dignidade da profissão, né, Hilário? Então, foram reclamar de um jovem advogado que estava fazendo... Conta pra gente aí fazendo, casos, fazendo vídeos diferentes no TikTok, mas era uma coisa... eu vou contar para vocês como que é uma audiência de divórcio. Aí acaba virando um quadro de humor, com o juiz jogando martelo, voando o Código Civil para lá, sabe? É uma coisa assim que você olha, você fala, olha, incrível alguém achar que vai ser contratado fazendo uma bobagem dessa. Exatamente. A contratação não também, passa a menor seriedade, né? Não passa a sobriedade que a nossa profissão ainda tem que ter, Hilário, né? Não tem que ter. As pessoas confiam nos dramas delas para a gente, né? Eu vi conteúdos muito bons no Sim, TikTok. mas tem muito bons. Então tá tranquilo essa questão de TikTok, essa questão de Facebook, sabe, de Instagram, entende? O que a pessoa pode, né, num CTA aí, para manter o contato? A pessoa pode divulgar nesses vídeos o WhatsApp dela, é isso? A pessoa ela pode falar sobre temas jurídicos, ela pode dar dicas jurídicas, né? Mas não pode, por exemplo, entrar muito em detalhes em casos específicos. Você não pode divulgar a sua lista de clientes, Sim. Você entendeu? Até aí tá tudo certo, tá? E sempre, como eu disse, manter a dignidade da profissão, né? Essa do TikTok, por exemplo, é uma grande polêmica, mas como eu estou falando para você, por si só, não tem problema. A questão é o conteúdo que você vai passar para o público que vai o conteúdo, definir entendeu? se você vai ou não
levar para uma pegada de captação de clientela ou apenas informações de conteúdo Isso, jurídico para as exatamente, pessoas que é referirem. tranquilo. E essa questão de informações de conteúdo jurídico se aplica a entrevista, se aplica a artigo de jornal e tantas outras coisas, né? Tá. Existe a ESA, né, que é a Escola Superior de Advocacia, né? Existem alguns cursos relacionados à ética e disciplina. Você acha que isso pode ser melhorado para as pessoas conhecerem? Porque a gente sabe, né, que apesar do Código de Ética, apesar do Estatuto da OAB, tem muitos provimentos, né? Isso, E também tem as questões deontológicas, que as pessoas ficam sabendo de algo que já foi, já houve pronúncia, ou até mesmo julgados de processo. Embora os sim. processos sejam sigilosos, as emendas são Sim, públicas, são. né? A OAB de São Paulo e o Conselho Federal da OAB tem uma seção de ementário que eu acho que vale a pena consultar. Inclusive, você falou a primeira turma do TED de São Paulo, que é a turma deontológica. É aquela que fixa regras para a gente seguir. Então você vai lá e fala assim: olha, eu queria fazer uma consulta aqui, eu posso fazer tal coisa? Ele vai falar se pode ou não. Então, por exemplo, a OAB de São Paulo, tem um link lá de pesquisa dessa primeira turma, por exemplo, que você pode ir lá e pesquisar os mais variados assuntos, limite de honorário contratual, sabe? Tudo isso está lá. É importante a gente seguir. O Tribunal de Ética de São Paulo ofereceu vários cursos recentemente sobre ética, não só para quem é relator, né, mas que poderia ser aproveitado também por... E esses cursos ficaram gravados? Tem Não sei te disponibilidade dizer, disso? lá, não sei te Podia dizer ver se para a gente colocar ficaram. no nosso canal do YouTube, É, né, Eduardo? O que você acha? exatamente. Isso é Mas eu acho, interessante, né? eu acho isso. Nós temos que conhecer as regras éticas, né? Até para a gente saber, lá está tudo definido. É regras do jogo. Questão de honorário, questão da nossa relação com o cliente, da nossa relação. Outro tema extremamente polêmico é que é a tal da falta de urbanidade, né? A gente vive um momento de polarização, né? A rede social potencializou muito essa coisa de, como eu disse para você, tem um advogado que vai se defender lá no tribunal, ao invés de ele se defender, ele fica atacando a OAB, né? E essa questão do dever de urbanidade, que nós devemos urbanidade. Rapaz, tem acontecido coisas assim, num debate jurídico, evidente, né, Hilário, que um debate jurídico, às vezes no calor de uma discussão da causa, às vezes você usa uma expressão mais forte, às vezes você precisa ser mais combativo, mas a gente tem visto coisas, sabe, expressões de baixo calão, xingamentos ao colega, xingamentos ao juiz, sabe? Então, vamos supor, eu tenho uma ação que você é o advogado, ao invés de eu discutir a causa, eu fico discutindo você. Sabe? É porque o advogado também, isso, aquilo. Sabe? Então é outra coisa do que é um momento difícil, rapaz, um momento de agressividade, né? Então, lembrar que nós temos dever de urbanidade, né, Lário? A gente pode... Educação. Educação, discutir com elegância, Educação. né? Discutir com elegância, mesmo que com veemência, né? Digamos assim, se ultrapassar o limite da polidez, né? Isso também é alvo de muita reclamação, bastante mesmo. Tem algum caso que fala assim, nossa, esse não sei por que está aqui na comissão de ética e disciplina? Ah, tem muitas, recentemente eu fiz uma audiência de um advogado mais jovem, né, contra um advogado mais velho, que quando é advogado contra advogado, a gente é obrigado a marcar audiência de conciliação, e o advogado mais jovem falou assim, eu queria que ele me reconhecesse como pai, eu queria que ele me reconhecesse como filho socioafetivo, né? E o advogado mais velho deu um tapa na mesa, falou assim, rapaz, quem tem filho grande é elefante, de onde você tirou que eu sou teu filho, rapaz? Eu falei, gente, calma, eu expliquei, deixa eu te falar uma coisa, isso aí que você está falando, isso afeta a vara de família, né? O processo ético é para a gente verificar se houve ou não desvio de conduta no exercício da profissão. Isso aí é uma coisa que você vai ter que ver em outro lugar, né? E a gente tem que tomar cuidado também, Lário, uma coisa que eu tenho ressaltado muito, em alguns despachos, inclusive, o processo disciplinar, as normas éticas, elas são aplicadas para nós no exercício da profissão ou em razão da nossa condição de advogado. Porque senão a comissão de ética vai virar uma delegacia de costume, né? E não é isso. Ok? Então, tem certas coisas que nem... foi um advogado acusar o outro de assédio sexual, mas numa circunstância que eu dei um despacho falando assim, olha, a esfera adequada para isso é civil ou criminal. Não é, os fatos que você está imputando a ele, ainda que provados, não têm ligação com o exercício da profissão ou com a condição dele de advogado. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, senão as pessoas acham que pode na OAB reclamar de qualquer coisa do advogado. Vou te dar um exemplo. Teve um advogado que pediu dinheiro emprestado para uma pessoa.
E ele ficou de pagar em 20 parcelas, pagou 15. Quando ele não pagou a 16ª, o cara foi lá na OAB reclamar. Está se locupletando. Falou, olha, aqui nós estamos diante de uma inadimplência civil. Você emprestou dinheiro para ele e ele não pagou as últimas 5 parcelas, você entra na justiça para cobrá-lo através de uma ação de execução, através de uma ação de cobrança. Não tem desvio ético aqui. Você entendeu? Não cabe você querer punir disciplinarmente um advogado porque ele está inadimplente no empréstimo. Você entende, Hilário? É por isso que eu faço questão de ressaltar, então, olha, são atos no exercício da profissão, ok? Então é isso, tá? Senão, é que você falou, Não, vai virar uma delegacia. Vira uma delegacia de costumes, né? A gente não qualquer tem... coisa eu então, vou reclamar. Isso, qualquer coisa eu vou reclamar Depois o som alto na rua, vai lá na OAB reclamar. Isso. Né? Então, assim, é evidente, Lário, que nós somos obrigados a manter o advogado, né? Assim como o juiz, como o promotor, os operadores do direito. Nós somos obrigados a manter uma certa dignidade na nossa vida privada também. E tem advogado que é expulso, por exemplo, desses que foram expulsos quando eu era conselheiro estadual, né? Teve advogado que foi expulso porque cometeu crime de estupro, porque se envolveu em tráfico de entorpecente, por exemplo, mas ele teve uma condenação criminal que permitiu que configurasse como crime infamante, e aí é caso de exclusão, mas é outra coisa. Já aproveita tá? A prova e já vai ali em cima então, basicamente é isso aí. Pra gente concluir, olha só que coisa, não tem que voltar a conversar, viu, aqui, viu? Passou rápido. Você vê, né, que somos bastante coisa pra gente conversar. Vamos pensar aqui numa visão futura e uma mensagem final. Não só como presidente da Comissão de Ética, mas também como advogado de 30 anos, né? Qual que é a sua visão futura da advocacia e uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, apesar dessa saturação do mercado, digamos assim, né, eu acho que a advocacia ainda é uma profissão muito importante. As pesquisas apontam que a sociedade civil confia muito na advocacia, né, Hilário? Tanto que direto nós somos convidados por canais de televisão a prestar esclarecimentos à população, né? E eu acho que o futuro da advocacia é realmente para aqueles que persistirem, estudarem muito, né? Mas principalmente seguir essas tendências novas, Hilário, de compliance, né? de normas éticas, de comportamentos éticos, né? Eu penso que é isso, que é o futuro da advocacia, é esse. Muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer a sua presença. Uma alegria estar com você, sempre. Muito bom. Olha, você percebeu, né? Aqui, como sempre, nosso conteúdo é bem diversificado. A gente trata com o assunto com uma certa tranquilidade. Aqui um pouco de divertimento também. E, claro, de assuntos sérios. Espero você no nosso próximo podcast. Obrigado pela sua atenção.